Eu vou falar hoje sobre um tópico que eu tenho, assim, tem feito parte da minha pesquisa de um macro projeto de problemas que eu tenho tentado entender melhor ao longo dos últimos anos, não é? E isso está relacionado com super soluções semiconvexas de equações totalmente não lineares. Antes de eu prosseguir, eu queria só registrar aqui que esse trabalho é um trabalho em parceria com o professor Alessio Figali, não é? Do ETH em Zurich, e do Ederson Braga, que foi meu primeiro aluno de doutorado, e hoje eu tenho o privilégio de tê-lo como colega meu aqui na UFC. Então, aqui tem um breve sketch, um outline da palestra, né? E, a princípio, esses conceitos e o que eu estou tratando aqui não vai ficar muito claro, mas nos próximos slides isso vai ficar mais evidente. Então, eu vou começar tratando dessa questão que eu batizei como um controle analítico por cima e um controle geométrico por fora. Eu não vou trabalhar na palestra, o meu foco não é trabalhar exatamente com soluções de equações elípticas, mas com funções que têm um controle analítico por cima e um controle geométrico por baixo, talvez um pouquinho mais forte até do que solução, e eu vou explicar em detalhes o que isso significa no próximo slide, não é? Então, depois disso, né, à luz desses conceitos, eu vou revisitar algumas estimativas clássicas, algumas coisas relacionadas a estimativas a priori, soluções clássicas, e eu vou colocar em contexto um teorema importante, provado no meio da década de 80, do Caffarelli com Nirenberg-Sprague. Né? O Caffarelli com Nirenberg-Sprague tem uma série de 5 papers que marcaram a história da EDP elíptica moderna, não é? Onde nessa sequência de papers eles tentam, à época, né, o desafio à época era tentar entender a existência, né, de soluções clássicas da equação de Monge-Ampère, é um problema super delicado, e existem uma série de estimativas super delicadas, não é, que tiveram que ser obtidas como um passo fundamental na obtenção da solução clássica da equação de Monge-Ampère. Inclusive, pouca gente até sabe disso, né? Mas algumas dessas estimativas são oriundas de ideias que apareceram alguns anos antes, por volta do começo dos anos 80, ligado ao estudo de problemas de fronteira livre, do tipo Bernoulli. Tá? E o Caffarelli com Nirenberg-Sprague, na verdade, é uma estimativa a priori, um teorema, né? Que é uma estimativa a priori. E esse trabalho que eu fiz com o Alessio e o Ederson, na verdade, é uma extensão Sharp desse teorema, não é? Na verdade, o resultado da gente não é uma estimativa a priori, é um teorema de regularidade que engloba, né, a estimativa a priori, e a estimativa a priori é Sharp. Então, eu vou trazer o Caffarelli com Nirenberg-Sprague como ponto central da discussão para balizar a apresentação do resultado do resultado da gente no final da palestra. Se eu tiver tempo, e não acredito que este seja o caso, eu vou tentar dar algumas ideias, né, sobre a prova do teorema, tá? Então, basicamente, tudo que eu vou falar aqui está contido num subconjunto próprio desses 2 trabalhos, né, publicados relativamente recente, o primeiro com o Ederson, no Advances, e o segundo com o Ederson e o Alessio, em 2019, onde a gente completa, né, o entendimento dessa questão no caso Sharp, né? O que eu vou falar aqui está propriamente contido nesses papers, lá tem mais coisa do que eu tenho aqui, do que o que eu vou falar hoje. E eu elenquei esses 2 papers aqui simplesmente para inclusive, mencionar que o caso crítico, que é o caso que eu vou tratar essencialmente hoje aqui, ele requer uma prova completamente diferente da primeira prova que eu dei originalmente com o Ederson, não é? Então, eu vou tentar discutir mais à luz das ideias desse segundo trabalho, 2019, do Communications in Mathematical Physics, que na verdade, é uma ideia adicional e diferente da primeira prova. Tá? Então, eu vou começar devagarinho, motivando aqui, para que a gente possa entender o que eu estou entendendo por controle por baixo e por cima. Então, suponha que eu tenho uma função contínua onde o Laplaciano é limitado.
primeira pergunta que você pode fazer aqui é como é que a função é contínua, o que é que eu estou entendendo pelo Laplaciano? Bom, aqui a gente pode se sentir livre para entender o Laplaciano de U limitado por cima e por baixo da maneira que melhor nos aprover, não é? Ou seja, se você quiser entender isso no sentido das distribuições, está ok. Se você tiver um conhecimento sobre a teoria da viscosidade para EDPs elípticos, está ok também. Em qualquer um dos sentidos que você quiser pegar, o resultado, o conceito é correto, tá? Então, o que acontece? Você tem uma função contínua aqui, o Laplaciano é limitado. A teoria de regularidade em EDPs elípticas diz que essa função é C1 alfa, ela é só contínua originalmente, né? Mas pelo fato do Laplaciano ser limitado, ela é C1 alfa para todo alfa e W2P para todo P. Né? Isso a gente obtém não só isso, né? Eu tenho as estimativas associadas a essa solução, aonde eu controlo, a estimativa é interior, veja que não tem nenhum dado de fronteira prescrito. Então, como a estimativa é interior, os teoremas em EDPs elípticas interiores são assim: você tem um EDP definido num conjunto maior, quando você estiver compactamente contido dentro do conjunto, você tem a estimativa, isso aí é o que acontece. Eu tenho a estimativa C1 alfa e a estimativa W2P, que são controladas pela norma L infinito da função, mas esse C é exatamente essa constante que limita o Laplaciano por cima e por baixo. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui, eu quero trocar esse controle por cima e por baixo. Eu entendo essa EDP, Laplaciano de U menor ou igual a C e maior ou igual a C, eu tenho um controle analítico desse operador por cima e por baixo, eu tenho uma cota por cima e por baixo. Então, o que eu quero trocar, né? Eu quero trocar esse conceito da seguinte forma. Suponha que eu tenho uma super solução, onde eu só tenho um controle por cima, o Laplaciano de U é menor ou igual a F. Pensa que essa F está em algum espaço LQ aí. Só que o controle por baixo, agora eu não vou colocar um controle analítico por baixo, não. Eu vou colocar uma condição geométrica por baixo. Por exemplo, a gente pode pensar na convexidade da U. E a convexidade da U é um controle por baixo, sem dúvida, né? Porque eu posso pensar em uma função, tem várias maneiras de caracterizar a convexidade, né? Uma delas, por exemplo, é que em todo ponto, uma função é convexa, em todo ponto do gráfico, né, eu tenho um hiperplano, eu tenho um plano suporte, onde o gráfico está inteiramente contido, né, acima do hiperplano. Então, eu tenho um controle por baixo, e esse controle é geométrico. Então, quais são as questões que eu quero fazer? Se eu tiver uma situação de controle por cima e controle por baixo, será que eu posso provar a regularidade da U? Pensa que a U é contínua e eu tenho um controle analítico por cima e um controle geométrico por baixo. Pergunta se eu posso provar a regularidade da U. E a segunda pergunta natural é: suponha que eu possa provar algum tipo de regularidade. Será que eu posso obter algum tipo de regularidade ótima, Sharp, onde realmente a regularidade é aquela e não pode ser melhorada? Então, essas são as questões que eu quero tratar. Vou começar devagarinho com um exemplo simples para a gente poder entender o que eu estou falando. Então, suponha que eu tenho uma função C2, né? Tudo clássico aqui para a gente começar a discussão. Suponha que eu tenho uma função C2 que é superharmônica, né? Ou seja, o Laplaciano de U é menor ou igual a zero. E eu sei por algum motivo que essa função é convexa, né? E a função convexa significa que o Hessiano é maior ou igual a zero. Então, eu quero saber se eu tenho algum tipo de estimativa a priori, algum tipo de regularidade, né? E para isso eu vou usar uma observação simples de álgebra linear, né? Que me diz que toda matriz simétrica não negativa, não é? A norma da matriz é controlada pelo traço. Isso é um fato simples, né? A norma da matriz é o maior alto valor, o traço é a soma de todos eles, então, naturalmente, o maior alto valor é menor do que a soma, por isso que a norma da matriz é controlada pelo traço. Então, eu vou usar essa informação para tentar entender, para tentar aqui, a rigidez do problema é tão grande que, na verdade, eu não só vou conseguir estimativa a priori, eu vou classificar todas as funções superharmônicas que são convexas. E eu vou fazer essa classificação usando esse argumento de álgebra linear. Que é o seguinte, é só a estimativa aqui. Como ela é superharmônica, o Laplaciano é menor ou igual a zero. Mas como ela é convexa, o Laplaciano manda na norma do Hessiano. Né? E o Hessiano é não negativo. Então, isso aqui implica que o Hessiano é igual a zero. Se o Hessiano é igual a zero, é porque ela é afim. Então, todas as funções superharmônicas que são convexas são, de fato, afins. Ou seja, no afã de tentar descobrir algum tipo de regularidade ou estimativa a priori, na verdade, o que eu consegui fazer foi caracterizar todas as funções superharmônicas convexas. Isso é porque a rigidez do problema é importante. Eu posso olhar para esse problema sobre uma outra perspectiva. E a perspectiva é a seguinte: se eu quiser colocar esse problema num contexto mais complexo, para uma EDP elíptica mais complicada, supostamente não linear, que não seja o Laplaciano, talvez eu precise usar um tipo de expediente, né,
um pouco mais elaborado, um pouco mais profundo, porque esse truque de álgebra linear talvez não esteja disponível para mim quando eu passo a estudar as soluções fracas e quando a EDP for mais complicada. Então, eu posso recuperar esse mesmo resultado usando o princípio do máximo. Veja, se eu tenho uma função superharmônica, que eu registrei de verde, não é? Se ela é convexa, não é? Então, em cada ponto do gráfico, ela tem um plano de suporte. Só que o plano de suporte é uma função harmônica. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma função superharmônica que está completamente embaixo de uma harmônica e ela se toca no ponto. Então, o princípio do máximo forte não deixa alternativas, elas têm que coincidir. Então, eu recupero de novo que a minha função é afim, né? Por um argumento completamente diferente do truque de álgebra linear que eu usei anteriormente. Tá? Eu podia passar para o segundo exemplo e agora, em vez de considerar funções que são superharmônicas, eu vou considerar um C, uma constante C limitada, e vou fazer a mesma pergunta. Eu tenho uma função C2 cujo Laplaciano é limitado por cima e ela continua convexa. E eu queria saber se tem alguma esperança de eu atingir, de eu buscar pelo menos uma estimativa a priori nesse momento, uma vez que eu já estou partindo da premissa que a solução é clássica. A regularidade nesse momento está fora de questão, porque eu já estou dizendo que a função é C2. Então, o papel aqui é buscar a estimativa a priori, que esse é o fato crucial, e o passo difícil da EDP lá na frente é, na posse da estimativa a priori, você tentar provar um teorema de regularidade, né? Porque estimativa a priori e teoria de regularidade não são a mesma coisa, né? Inclusive, em alguns momentos na teoria do estudo de EDPs elípticas, quando você tem regularidade, você pode obter estimativa a priori, você usa de certos expedientes que não podem ser utilizados se você não tiver a regularidade que foi assumida a priori. Então, o passo de provar regularidade é um passo adicional e muitas vezes não é um passo simples. Tá? Então, eu vou fazer a mesma pergunta. Então, o Laplaciano de U é menor ou igual que C, ela é convexa. Se eu olhar para a teoria de EDPs elípticas, ou seja, se eu pegar um livro clássico de EDP elíptica para poder tentar investigar qual é o tipo de regularidade que essa solução tem, por exemplo, se eu abrisse o livro do Trundinger, por exemplo, ele ia me dizer que como ela é convexa, o Laplaciano é maior ou igual que zero, e eu estou dizendo que o Laplaciano é menor ou igual que C. Então, a teoria de regularidade clássica me diz que essa solução é C1 alfa para todo alfa. Mas, de fato, quando eu faço essa análise, eu abdiquei do controle geométrico. E se eu usar o controle geométrico por baixo, que é mais forte do que o controle analítico, na verdade eu posso provar mais do que isso. E aí eu vou repetir o argumento de álgebra linear que eu usei há pouco. Não é? Veja, o Laplaciano de U é menor ou igual a C, porque isso aqui é a super solução que foi dada lá em cima. E o Laplaciano é o traço do Hessiano, mas ela é convexa, o traço manda na norma da matriz, manda na norma do Hessiano, que é maior ou igual que zero. Conclusão, o Hessiano é menor ou igual que uma constante. Se o Hessiano é menor ou igual que uma constante para todos os pontos dessa constante uniforme, então a minha U é C1. Então, na verdade, quando eu uso o controle geométrico, eu obtenho que a U é C1, que é muito mais do que C1 alfa para todo alfa. Né? Tá? Então, vamos prosseguir aqui num outro exemplo. Né? Se eu quisesse fazer o seguinte, eu agora vou abdicar do Laplaciano e eu vou passar com a EDP elíptica linear. Né? L de U menor ou igual a C. Então, não tenho mais o Laplaciano. O cenário é o mesmo. U é C2, eu tenho um operador uniformemente elíptico, linear, de segunda ordem. Eu tenho uma super solução onde o right-hand side é limitado e a minha função é convexa. E eu vou repetir a mesma pergunta. A pergunta é se eu posso obter algum tipo de estimativa a priori associada a isso. Tá? Então, existem estimativas a priori. Como é que eu trago, né, a informação que a equação traz para mim? Porque na vez passada, no exemplo anterior, como a equação já estava relacionada com o truque de álgebra linear que eu estava usando. Aqui, será que eu consigo fazer? Não consigo fazer? Como é que eu encaixo, né, essa equação de novo, né, à luz das perguntas que eu estou fazendo? Né? Então, para poder responder esse problema, eu vou introduzir os chamados operadores extremais de Puch, que são os exemplos clássicos das EDPs totalmente não lineares. Então, se você me der duas constantes, lambdazinho e lambdazão, eu vou definir esses dois operadores, que a gente chama de operadores de Puch, que o que é que eles são a grosso modo? A grosso modo, os operadores de Puch, eles são laplacianos com pesos da parte positiva e negativa da matriz. Ou seja, o M-, o que é que eu faço? Eu pego a menor constante, multiplico pelo traço da parte positiva da matriz e subtraio dessa constante gama vezes o traço negativo. O M+, eu faço o contrário. Como o M é mais, o meu peso maior está na parte, tá no traço da parte positiva da matriz. Né? Essa M mais e M menos, o que é isso? Né?
Você pega do mesmo jeito que a gente decompõe números, a gente pode decompor matriz. Como essa matriz é simétrica, pelo teorema espectral, existe uma base, existe uma mudança de base onde você diagonaliza. Quando você diagonaliza, ela vira diagonal e você decompõe os altos valores na parte positiva e na parte negativa. Então, se obtém duas matrizes, se você quiser, você volta pela mudança de coordenada de novo e tem a matriz original na base, tá? Então, quando eu estou pensando em decompor, eu sempre diagonalizo, decomponho e volto, se você quiser pensar assim. Então, algumas observações elementares. A primeira é que, restrito ao espaço das matrizes simétricas positivas, os operadores de Puth são múltiplos do Laplaciano. O que não é difícil de ver, né? Porque se m é maior ou igual a zero, a parte negativa é nula. Então, essa parte some, e os operadores de Puth ficam simplesmente o lambdazinho vezes o traço de m+, mas como m é positivo, o m+ é a própria m, né? Então, restrito ao subespaço das matrizes não negativas, os operadores de Puth são múltiplos do Laplaciano. Essa é a primeira observação. Segunda observação, que é um exercício de álgebra linear relativamente simples, né? Você prova que o m- ele é superaditivo, ou seja, o m- da soma é maior ou igual que a soma dos m-, e o m+, aqui tem um errinho, o m+ é subaditivo, né? O m+ da soma é menor ou igual que a soma dos m+. Tá? Isso é uma propriedade simples de álgebra linear. Tá? Para quem quiser checar, eventualmente está provado acho que no capítulo 2 do livro do Caffarelli e Cabret, de equações totalmente não lineares. E a última propriedade importante, assim, essa propriedade é muito importante, é a homogeneidade, né? Se você calcula o m mais o m menos de lambda vezes m, o lambda sai, e se o lambda for negativo, você pode tirar o lambda de dentro, pagando o preço de trocar o operador de Puth. Se é m mais e o lambda é negativo, você puxa esse lambda fora, mas o operador vira, né? E a propriedade mais importante que os operadores de Puth têm é que eles são o envelope dos operadores lineares, ou seja, se você pega todas as matrizes, né, cujos autovalores estão presos entre essas duas constantes, lambdazinho e lambdazão, o m- e o m+, eles podem ser dados como ínfimo ou sup, né, o m+ é o sup, o m- é o ínfimo, da ação dos operadores lineares quando essas matrizes variam dentro dessa classe de matrizes simétricas, cujos autovalores estão presos entre essas duas constantes. É por isso que, na prática, os operadores de Puth, eles são os envelopes, eles controlam, né, todas as subsoluções e supersoluções de todas as equações elípticas lineares. Né? Essa é a razão. E, de novo, isso aqui é uma propriedade de álgebra linear. Tá bom? Ok, diante dessa informação, eu vou voltar para o problema anterior. O problema anterior, vamos relembrar, eu tinha o C2, eu tenho um operador da forma não divergente, uniformemente elíptico, com constantes lambdazinho e lambdazão, eu tenho uma supersolução com right hand side limitado e a minha matriz é simétrica. E eu quero saber se eu consigo recuperar algum tipo de estimativa a priori. Então, eu vou usar, de novo, o truque de álgebra linear aqui. C é maior do que o L de U, só que o L de U é um operador linear, é um operador da forma não divergente, onde esse A tem elipticidade lambdazinho, lambdazão. Então, esse L de U é menor do que, o operador de Puth é menor do que ele. Por quê? Porque o operador de Puth é um envelope, ele é o ínfimo de todas essas ações. Mas lembra que a matriz é não negativa, porque ela é convexa. Então, o operador de Puth se transforma no múltiplo do Laplaciano. Mas como ela é convexa, o Laplaciano manda no Hessiano. E o Hessiano é positivo. Então, quando eu olho a cadeia inteira, eu tenho que o Hessiano é novamente limitado e a minha função tem regularidade C1. De novo, se eu olhasse o resultado à luz do controle só analítico por baixo, ao invés do geométrico, eu só obteria C1 alfa para todo alfa. Não é? Eventualmente, se o coeficiente deixasse e tudo mais. Mas, aqui, de fato, eu consigo provar C1. Né? Só relembrando, se o A fosse a identidade, que foi o caso anterior que eu discuti, né? Então, eu teria que o Laplaciano era limitado por cima e por baixo, então ela seria ser um alfa para todo alfa. Mas se eu usar o controle geométrico, eu consigo ir mais longe. Né? Então, eu quero agora trocar o conceito de convexidade por semiconvexidade. E o que é que significa semiconvexidade? Eu fiz esse desenho aqui só para tentar convey the idea, né? Passar a ideia do que eu estou entendendo por semiconvexidade. Eu posso entender convexidade sobre a seguinte perspectiva geométrica. Uma função é convexa, né? Se em todo ponto gráfico eu tenho um plano tangente, né? Eu tenho um plano suporte, que a gente chama, onde o gráfico está totalmente em cima. Nesse exemplo aqui que eu desenhei, existem alguns pontos, como esses aqui, esses outros aqui, aonde eu não consigo, né, colocar um plano aonde o gráfico está totalmente por cima, mas eu consigo colocar uma parábola. Então, se essa parábola de vermelho, eu coloquei aqui essa parábola de vermelho e o gráfico está totalmente em cima.
A mesma coisa aqui. Eu coloquei essa parábola de vermelho, o gráfico está totalmente em cima da mesma coisa, do mesmo jeito aqui. Claramente, se eu consigo colocar um plano, eu consigo colocar uma parábola, né? Se o gráfico está totalmente em cima desse plano, sem sombra de dúvidas, o gráfico está totalmente acima dessa parábola, sem dúvida. Mas existem situações como essa e essa aqui, esquematicamente representadas aqui nessa figura, não é? Aonde eu consigo colocar uma parábola onde o gráfico está em cima, mas não consigo botar um plano. Né? Na verdade, tem duas observações que eu quero fazer. A primeira é o seguinte, nesse meu desenho, todas essas parábolas elas têm a mesma abertura. Elas são parábolas côncavas, né? E esse C aqui controla a curvatura da parábola, e eu estou assumindo que todas essas parábolas têm esse mesmo controle de curvatura. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a figura, na verdade, ela não está 100% legal. Porque o que eu estou querendo aqui é que essa função esteja globalmente acima da parábola. Eu desenhei aqui, só por questões esquemáticas, né? Como se o gráfico tivesse apenas localmente acima da parábola, mas não é não. No conceito de semiconvexidade, de ser semiconvexidade, o gráfico está completamente em cima da parábola globalmente no domínio inteiro. Tá? Então, esse é o conceito de semiconvexidade. E eu posso caracterizar de várias formas, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, são detalhes técnicos, né? Mas existem várias caracterizações diferentes de semiconvexidade. A primeira delas veja bem, essa aqui é a definição clássica, não é? Se eu não tivesse esse termo aqui, ó, o que significa ser convexo significa só isso, que quer dizer que o gráfico está embaixo da secante. E o que é que significa ser semiconvexo? Não é que o gráfico está embaixo da secante, o gráfico está embaixo da secante se eu perturbar por essa família de paraboloides. Mas o ponto importante aqui que eu queria só deixar registrado, e eu vou fazer isso en passant, porque eu quero chegar no slide seguinte, é que ser semiconvexo significa que se eu adicionar a minha função original, um paraboloide de curvatura controlada, a função vira convexa. Então, ser semiconvexo significa que se eu adicionar um paraboloide com esse opening de curvatura aqui, então eu sou convexo, que é a mesma coisa de dizer que o hessiano é maior ou igual que menos C no sentido das distribuições, ou no sentido da viscosidade. Observe que se esse C fosse zero, eu recuperaria o conceito de convexidade. Então, a convexidade clássica, que a gente aprende no curso de cálculo 3, são aquelas funções cujo hessiano é não negativo. E o ser C semiconvexo é o quê? Tudo bem, o hessiano não é não negativo, não. Mas existe uma obstrução por baixo, ele pode ser negativo, mas ele tem um controle do quão negativo ele pode ser por baixo. E isso é o que eu chamo de ser C semiconvexo, que é equivalente à minha função admitir um paraboloide de abertura C completamente embaixo do gráfico, globalmente embaixo do gráfico. Tá? Com isso, eu vou modificar a pergunta aqui só um pouquinho para a gente poder entender. Vou deixar registrado esses cálculos rapidamente, né? Eu vou mudar o problema. O problema agora é o seguinte, eu tenho uma função C2, que agora é solução dessa EDP elíptica totalmente não linear aqui, m menos de U menor ou igual que F. E eu não tenho mais que a minha função é convexa, a minha U não é convexa. Ela é semiconvexa, né? Ou seja, eu tenho um controle do hessiano por baixo. Então, a pergunta é, será que eu posso obter algum tipo de estimativa a priori que, eventualmente, lá na frente, possa me dar um palpite de quando eu estiver lidando com soluções fracas, eu conseguir provar um teorema de regularidade? Então, essa é a pergunta. Quais são as estimativas a priori de U? Nesse caso específico, a gente tem estimativa de Sobolev, W2Q, e se o Q é maior do que N, a gente sabe que esse espaço aqui, pelo teorema de Morin, né, os mergulhos de Sobolev, ele se injeta nesse espaço aqui de maneira contínua. Então, se eu tenho estimativa W2Q, eu tenho estimativa C1, 1 menos N sobre Q, o teorema de Morin e Sobolev, né? Então, deixa eu voltar e fazer a pergunta aqui. Então, assim, eu vou repetir a pergunta. A pergunta é, eu tenho uma UC2, que é uma super solução de um EDP totalmente não linear com o operador de Put, onde o right-hand side está em LQ, e eu sei que ela é C semiconvexa. E eu quero saber se eu consegui inferir algum tipo de regularidade, inclusive supostamente ótima. Então, qual é a minha ideia? Eu estou propondo uma situação diferente da anterior. Primeiro, o operador é totalmente não linear. Segundo, a função é semiconvexa. Ela não é convexa. Como eu não sei lidar com situações não convexas no momento, eu vou utilizar a caracterização de que se eu adicionar um paraboloide com a abertura de curvatura correta, a minha função vira convexa. Então, eu vou fazer isso. E está aqui a minha U, que é C semiconvexa, eu vou definir essa parábola, não é? Se eu definir essa parábola, se eu definir a minha nova função, que é U
mais P, onde P é essa parábola, ela vira convexa, definição de ser semiconvexa, né? E eu vou agora tratar a equação. Eu vou pegar a equação é essa, o M- de D2 de U é menor do que F, e eu vou usar as propriedades, né, do M-. Ó. D2 de U é o D2 de V menos o D2 de P, só fiz traduzir o que é isso. Aqui eu uso que o operador M- é superaditivo, quebrei nesse pedaço e nesse pedaço. Aqui eu vou usar a homogeneidade, que eu posso tirar esse menos daqui pagando o preço de trocar o operador. Troquei. Só que como essa parábola é específica, eu consigo calcular o Hessiano, portanto, consigo calcular o operador de Put, que é esse valor aqui. Ah, mas eu tenho um V aqui, mas o V é convexo, né? Então, o traço controla qualquer derivada de segunda ordem, pura de segunda ordem, onde esse é o vetor unitário. Só que a V eu tenho uma forma, então eu calculo quem é essa derivada segunda. Como eu quero controlar a desigualdade pela direita, e essa constante é positiva, eu posso jogar fora. Quando eu jogo fora, eu tenho essa situação aqui. Ou seja, eu vou passar esse cara para o outro lado para tentar encontrar uma uniform bound para as derivadas segundas. Conclusão, o U de EE é controlado por baixo por isso e controlado por cima por isso. E uma desigualdade simples em análise, que é uma desigualdade de interpolação, se você tem que toda derivada pura de segunda ordem, em qualquer direção unitária, tem esse controle por cima e por baixo, você tem automaticamente uma estimativa W2Q. Né? E se o Q for maior do que N, essa norma aqui ganha dessa norma pelo mergulho de Sobolev, não é? Então, o Sobolev more embedding, e você tem essa estimativa. Né? A pergunta agora é o que eu faço com situações, com noções mais complicadas de convexidade. Tá? Então, deixa eu entender. Eu quero repetir as mesmas perguntas, mas a noção de convexidade é mais elaborada. Qual é a noção de semiconvexidade mais elaborada? Eu vou fazer o seguinte. No conceito anterior, eu usei aquela figura esquemática onde eu tinha parábolas que eu colocava globalmente por baixo do gráfico. Ou seja, convexidade eu colocava planos, ser semiconvexo eu colocava parábolas, e agora eu vou estender esse conceito um pouco mais, não é? Para o conceito de ser semiconvexo com um módulo de semiconvexidade genérico. Ou seja, suponha que ao invés de uma parábola eu consiga colocar uma superfície C1 alfa embaixo, né, do gráfico, se em todo ponto do gráfico eu conseguir colocar uma superfície C1 alfa totalmente embaixo do gráfico, eu chamo essa função de 1 mais alfa semiconvexa. Né? E eu posso ainda generalizar esse conceito, e em vez de usar essa função, eu posso usar uma função desse tipo aqui. Ou seja, eu posso usar uma espécie de paraboloide, aqui é uma espécie de paraboloide C1 alfa, isso aqui é uma espécie de um paraboloide que é C1 ômega, onde esse ômega é uma função genérica, é um módulo de continuidade. Quando isso aqui acontece, não é? A gente diz que esse ômega é um módulo de semiconvexidade. Então, o que acontece? Uma função vai ser ômega semiconvexa para mim, quando em todo ponto do gráfico eu conseguir colocar uma superfície C1 ômega completamente embaixo do gráfico. Né? Isso tem um pulo imenso, né? Isso tem um pulo imenso do conceito entre ser C semiconvexa, que é o caso da parábola, e o caso de ser C1 ômega semiconvexo. Né? Porque, essencialmente, só para entrar num detalhe aqui, qualquer coisa C1, por exemplo, né, é essencialmente semiconvexa e semicôncava. Né? Então, assim, quando você está olhando para convexidade via as parábolas, e quando você está olhando para a convexidade via as curvas, as superfícies C1 ômega, existe uma diferença gigantesca entre esses dois conceitos, né? Porque, essencialmente, tudo que é C1, essencialmente, tem um módulo de semiconvexidade e semiconcavidade. Então, essa impressão intuitiva que a gente guarda de que coisas convexas têm informação de segunda ordem, como o teorema de Alexandrov, né? Toda função convexa tem um paraboloide, second order differentiable almost every point. Né? Assim, quando a gente passa para esse conceito generalizado de semiconvexidade, existe uma perda substancial de informação. Não só isso. Né? Observe que aqui está uma parte crucial da diferença. É que se eu for ser semiconvexo, no sentido das parábolas, eu consigo caracterizar a semiconvexidade por uma informação de cálculo quantitativa de uma limitação do Hessiano. E essa informação aqui é perdida se eu passar para esse conceito genérico de ser ômega semiconvexo, aonde eu caracterizo a ômega convexidade por essa curva ser um ômega que toca o gráfico em todos os seus pontos. Então, existe uma generalidade realmente, um ganho de generalidade muito grande, não é? Quando você considera esse conceito genérico
semiconvexidade. Você pode perguntar assim, isso de fato aparece na vida real? Aparece em muitos casos, né? Em problemas de optimal control, por exemplo, quando você está estudando Hamilton-Jacobi equations, né, existe uma extensa literatura, né, sobre esse fato, discutindo situações de semiconvexidade, semiconvexidade ainda mais gerais, de soluções de Hamilton-Jacobi equations, por exemplo. Né. Esse fato sozinho já era suficiente para justificar uma análise detalhada desse tipo de resultado. Então, vamos voltar aqui para o Caffarelli com Nirenberg-Sprague, esse teorema muito importante, que foi provado em 1985 e entra como um elemento fundamental na discussão dos lemas técnicos para balizar, para subsidiar a prova da existência de soluções clássicas da equação de Monge-Ampère. Então, o teorema diz o seguinte: suponha que eu tenho uma função que é C2, tá bom? Numa bola de raio R, e suponha que ela é uma supersolução de um operador uniforme, um operador linear de segunda ordem, uniformemente elíptico com bounded right-hand side. Suponha ainda que eu tenho um controle da norma C1, tá bom? E a informação adicional é que U é ômega semiconvexa, mas esse ômega ele é um módulo de semiconvexidade Hölder, tá? Ele é um módulo de semiconvexidade Hölder. Aí a pergunta é, o que é que eu posso dizer sobre o módulo de continuidade do gradiente? Aí aqui tem uma observação interessante. Como eu estou dizendo que a minha função é C2, é óbvio, não é? Está dado já no enunciado do teorema que o gradiente, se a função é C2, o gradiente é contínuo, não tem discussão. O ponto relevante aqui não é esse. O ponto importante do teorema de Caffarelli com Nirenberg-Sprague é porque ele me dá o módulo de continuidade do gradiente. Que o gradiente é contínuo, eu já sei. E isso é simplesmente por hipótese, porque a minha U é C2, né? Mas ele não diz só que o gradiente é contínuo. Ele me diz isso in a quantitative fashion, né? Ele me diz o quão contínuo o gradiente é, qual é o módulo de continuidade do gradiente. E essa é a importância do teorema de Caffarelli com Nirenberg-Sprague, né? Observe que se esse módulo de semiconvexidade aqui fosse Lipschitz, o alfa fosse 1 ou coisas do tipo, né? Eu caio no caso clássico da semiconvexidade e eu respondi essa pergunta no começo da palestra. Ou seja, um ponto crucial da não trivialidade do teorema de Caffarelli com Nirenberg-Sprague é o fato do módulo de continuidade, módulo de semiconvexidade ser dado em circunstâncias onde eu não consigo quantificá-lo por uma informação via EDP ou via o Hessiano ou coisas desse tipo. Essa caracterização é tão só e simplesmente geométrica. E esse é o passo difícil, né? Eu estou chamando a atenção porque quando você lê o paper originalmente, isso não é evidente de jeito nenhum, tá? Isso não é evidente, tá bom? Então, o teorema do Caffarelli com Nirenberg-Sprague me diz que eu tenho uma supersolução que é 1 mais alfa semiconvexa, o gradiente é contínuo, e eu tenho um controle da norma C1, o gradiente é contínuo, eu já sabia, mas o importante é que ele me dá um módulo de continuidade do gradiente. Pronto, à luz desse resultado, eu vou voltar aqui para o resultado da gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou enunciar o resultado numa versão simplificada. O resultado é mais geral, ele envolve ADPs elípticas bem gerais, onde todos os coeficientes da equação estão essencialmente em situação Sharp, não é? Tá? Mas eu resolvi eliminar aqui o termo de transporte, eu resolvi eliminar todos os termos para que o teorema fique mais fácil de absorver. Então, a situação é a seguinte, eu tenho uma função que é limitada e é ômega semiconvexa, esse ômega é uma função genérica. Não é nem que ela é 1 mais alfa semiconvexa, não. Esse ômega é um módulo de continuidade, é um módulo de semiconvexidade genérico, tá? E eu tenho agora uma função f que ela não está no L infinito mais não, ela não é limitada não. Essa função está no LQ, onde esse Q é maior ou igual a n. Tá? Então, qual é a situação? Eu tenho uma função ômega semiconvexa, que é supersolução de um EDP totalmente não linear, com right-hand side em LQ, e eu sei que esse Q é maior ou igual a n. Ele é no mínimo a dimensão, ou está acima da dimensão. Vou já fazer um comentário sobre a dimensão em breve. Tá? Então, o que é que o teorema me diz? Vamos olhar aqui para essa parte de baixo. Então, o teorema me diz que a minha φ é C1 gama, e esse gama se divide em 2 pedaços. Ele é o ômega do módulo de semiconvexidade que foi dado originalmente, mas ela tem o gradiente tem uma componente Hölder contínua. Quem é esse tal aqui?
O tal é esse 1 menos n sobre Q, que é o número positivo porque o Q é maior ou igual a n. Tá? Então, se o Q é estritamente maior do que n, essa minha super solução ômega semiconvexa limitada, ela é C1, com certeza, mas ela é mais do que isso, ela é C1 ômega mais C1 tal, aonde esse expoente eu tenho explicitamente aqui. Aí a questão é, e se o Q for N? Né? Se o N for Q? Se o N for Q, o que isso aqui sugere? Se o N for Q, isso aqui dá 1, quando o tal fica 0. Né? Então, isso sugere que o tal é 0, significa que o gradiente é contínuo, ou seja, a função é C1. Isso, de fato, é verdade. Na verdade, é mais ainda. Não é? Se o Q é N, ou seja, se eu estou na dimensão, o que acontece? A minha função é C1 e, não só isso, eu tenho um módulo de continuidade do gradiente. Na verdade, o teorema vai um pouco mais longe, né? E eu tenho as estimativas a priori do gradiente. Ou seja, isso não é só um teorema de regularidade. A minha função era só limitada e contínua. Então, eu provei que ela é C1 ômega mais C1 tal, onde quando Q é maior do que N, e ela é C1 com esse módulo de continuidade do gradiente, onde o N é Q, e eu tenho as estimativas, não é, atinentes ao módulo de continuidade do gradiente. Tá bom? E aí eu posso fazer isso, ok, tudo bem. Feito isso, eu queria revisitar o Caffarelli com Nirenberg-Sprague à luz desse novo resultado, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos voltar. Então eu vou comparar o teorema da gente com o Caffarelli com Nirenberg-Sprague. Então a primeira coisa que eu posso ver, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, lá no Caffarelli com Nirenberg-Sprague, o right hand side é limitado. Ou seja, esse F aqui era C lá, que era limitado, né? Quando esse F é C, olha o que acontece. Quando esse F é C, o Q é infinito. Quando o Q é infinito, esse tal é 1. Como o tal é 1 e eu estou no caso em que o Q é maior do que N, quem é a regularidade que o teorema da gente está dando? Então, ela é C1 ômega, onde o ômega é o módulo de semiconvexidade, mais S, porque o tal é 1. Ou seja, o módulo de continuidade do gradiente é dado pelo módulo de continuidade prescrito pela semiconvexidade, mais uma coisa que é Lipschitz. Mas lá no Caffarelli com Nirenberg-Sprague, se você voltar aqui, você lembra que o módulo de semiconvexidade era Hölder contínuo. Então, eu vou aplicar a situação mutatis mutandis. Quando eu voltar aqui, o que vai acontecer? O teorema vai dizer que o módulo de continuidade é o quê? O módulo de continuidade da minha solução é o quê? Ele é o módulo de continuidade dado pela semiconvexidade, que lá era Hölder contínuo, né? Mais a parte Lipschitz. Né? Então, o módulo de continuidade do gradiente é uma coisa Hölder mais uma coisa Lipschitz. Sabemos que uma coisa Hölder mais uma coisa Lipschitz é Hölder. Né? Então, o que eu provei no final das contas? Eu provei no final das contas que o gradiente, ou seja, que a minha função original, na verdade, ela é C1 alfa. Aí você diz assim, mas isso é substancialmente melhor do que o Caffarelli com Nirenberg provaram na estimativa a priori? Sem dúvida, né? Por quê? Porque o que eles provaram, o Caffarelli com Nirenberg provaram que o módulo de continuidade era logarítmico. E uma conta simples mostra que esse módulo de continuidade dado pelo teorema da gente é bem melhor do que o módulo de continuidade achado por eles originalmente. Né? Não só isso. Esse teorema aqui é Sharp. Tá? Tem contra-exemplos. Em outras palavras, deixa eu voltar aqui para elucidar. Se eu considerar uma super solução de uma equação totalmente não linear dessa, onde a solução é limitada e semiconvexa, se o Q é maior ou igual a N, essa solução é sempre C1. E se o Q for abaixo de N? Se o Q for abaixo de N, não há esperança. A gente conseguiu construir um contra-exemplo que não é difícil, aonde, na verdade, a solução é singular e ela é só Lipschitz. Tá? Então, se o Q está abaixo da dimensão, a solução é singular. E se o Q está acima da dimensão, ela é C1 ou C1 alfa, dependendo da situação, com o módulo de continuidade calculado de modo Sharp. Com essa informação, eu agora vou fazer uma aplicação desse teorema, não é? Revisitando os mergulhos de Sobolev. Tá? Isso aqui foi uma grata surpresa que a gente achou. No fim, eu queria terminar a minha palestra com essa observação. Então, vamos olhar aqui e vamos revisitar os teoremas do mergulho de Sobolev. Se você me dá uma função que é W2N log na bola de entrada, suponha, né? Então, o que é que os mergulhos de Sobolev me dizem? Né? Lembra que se ela é W2P, onde o P é maior do que N, ela é C1 alfa, né? Onde alfa é 1 menos N sobre P, isso é o teorema, isso é o mergulho de Moore. Mas eu estou pegando a situação limite agora. Eu estou dizendo que ela é só W2N. Então, se ela é só W2N, o mergulho de Sobolev me diz que essa função é C alfa para todo alfa. Então, se eu sou W2N, eu também sou C alfa para todo alfa. Ok. E se eu for semiconvexo só?
Isso é um teorema clássico, está na literatura, né? A gente sabe que toda função semiconvexa é Lipschitz. Então, eu vou juntar as duas coisas. E quando eu junto, isso parece hopeless. Eu consegui qualquer tipo de melhora aqui, né? Por quê? Porque se eu suponho agora que eu sou W2N e sou ômega semiconvexo. Uma delas me dá a informação de que eu sou C alfa para todo alfa. A outra informação me dá que eu sou Lipschitz. Então, se eu juntar as duas informações, a princípio eu só ganho que eu sou C alfa para todo alfa. Né? Mas aí acontece uma surpresa. Né? Se o EW2N é ômega semiconvexo, se eu usar a teoria clássica de ADPs e funções semiconvexas, eu só tenho que a função é C alfa para todo alfa. Mas se eu juntar as duas informações, I go much beyond, né? E eu consigo provar de fato que a função é C1. Ou seja, toda função W2N, que é ômega semiconvexa, pela teoria clássica, não resulta em nada. Resulta em C alfa para todo alfa. Mas, de fato, se a gente usar o resultado da gente, a gente conclui que ela é C1. E vamos provar. A prova é simples, né? Se ela é W2N, eu posso calcular o laplaciano dela. Ela é W2N, eu posso calcular e o laplaciano está em LN por definição. Ora, mas se o laplaciano dela está em N, então ela é uma strong solution dessa ADP aqui. Ora, mas se ela é uma strong solution, então ela é uma viscosity solution. Eu invoco o teorema. Eu tenho uma função que é ômega semiconvexa e que é uma viscosity super solution de um EDP cujo right-hand side está em Ln. Então, o teorema automaticamente me diz que ela é C1. Na verdade, o teorema me diz até mais. O teorema ainda me dá o módulo de continuidade do gradiente, que eu nem preciso aqui. Tá? Então, essa foi uma aplicação interessante que a gente achou, foi uma grata surpresa, e que já foi utilizada, esse fato já foi utilizado recentemente por alguns pesquisadores que trabalham nos Estados Unidos para refinar algumas estimativas e alguns teoremas de regularidade para soluções da equação de Monge-Ampère, tá bom? E com essa observação, eu queria só fazer uma observação final de 30 segundos, não é? Eu mencionei para vocês aqui durante a palestra que não é nenhuma novidade que funções semiconvexas são Lipschitz. Isso não é novidade, né? Mas no paper a gente precisou de uma informação adicional. Além disso, a gente precisou de estimativas, de quantifiers para poder rodar o procedimento que a gente desenvolveu. Então, uma das novidades é que a gente agora tem estimativas, né, para funções semiconvexas. A gente tem estimativa da função original usando a média. Isso aqui é um capítulo importante da teoria de regularidade de ADPs, que a gente chama de estimativa Lepton L infinity. Né? Isso aqui é um tipo. E a gente também tem estimativas do gradiente para funções semiconvexas. Ou seja, no final das contas, a gente também recupera por essa estimativa 3. Por exemplo, né, que toda função semiconvexa é Lipschitz, é localmente, não só Lipschitz, eu tenho uma estimativa do gradiente vinculando, né, as médias e o módulo de semiconvexidade. Tá bom? Bom, eu tinha mais coisas para falar sobre as ideias das provas e algumas coisas complementares, mas o meu tempo se exauriu, então eu agradeço demais a atenção de vocês e termino a minha palestra por aqui. Muito obrigado.